Vamos, Lucas! Muito bom dia a todos! Bom dia! Como está a energia? Hi! Como está o espírito? É muito bom estar de volta a Lisboa. Yes! Eu estou muito feliz. Eu e Ana chegamos há 4 dias já a Lisboa. E eu tive saudade de cada um de vocês. Eu não falo isso só por falar. Okay? Eu tive saudade de ver a cara do Antônio. Essa cara linda do Antônio. Eu tive saudade. Mas lá na Itália foi incrível. Para quem não sabe, nós fomos para o culto inaugural da igreja. Foi sensacional. Foram 100 pessoas no domingo. Uau! Imagina isso. Uma equipa missionária de 8 discípulos trouxeram 100 pessoas no domingo. Uau! Foi incrível. Eu tive a oportunidade de sentar ao lado de um diácono da igreja católica. No avião. Vindo para Roma de Lisboa. Fiquei 2 horas pregando, mostrando a Bíblia para o diácono da igreja católica. Ele veio no domingo e vai começar a estudar a Bíblia. Né? Também o meu amigo lá do Peru, quando eu morei lá no Peru junto com o Danilo, o Omar, ele infelizmente foi para Roma e caiu da fé. Só que ao saber que eu estava indo lá, ele mora em Milano, ele tomou um autocarro de 12 horas. Chegou domingo, 8 horas da manhã, esperou o culto, começa às 11 lá. Depois da pregação do Olivier, ele saiu super inspirado e começou a fazer os estudos de restauração. São boas notícias lá de Roma, irmãos. Os nossos irmãos e irmãs estão batalhando forte lá. Amém. Muito forte. E claro, né, eu vi a Fontana di Trevi, já tinha visto antes, mas eu particularmente eu prefiro a fonte luminosa da Alameda. Assim, a fonte da Alameda é muito maior, muito mais bonita, muito mais estátuas. Eu acho, às vezes, Roma overhyped. Eu prefiro Lisboa. Não há cidade melhor do que Lisboa. Amém? Eu espero que isso seja o que você acredita no seu coração. Vou orar para a gente começar. Pai amado Deus, como é bom estar de volta. Como é bom estar reunido com meus irmãos e irmãs aqui, Pai. Portugueses, brasileiros, cabo-verdianos, guineenses, angolanos, moçambicanos. É muito bom estarmos reunidos, Pai. E podemos cantar ao Senhor, podemos nos expressar, Pai, o quanto nós amamos a Ti, Deus. Amém. E eu sei, Deus, que nós expressarmos o nosso amor ao Senhor não é só por palavras, Pai, mas deve ser por ações, Deus. Amar a Ti, Deus, como o Senhor nos ensinou, é obedecer os Teus mandamentos, Pai. E eu oro, Pai, para que saiamos daqui inspirados a obedecer os Teus mandamentos, Deus. Sim, Deus. Obrigado por tudo. Nos enche do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Título da pregação é um pânico enviado por Deus. Pânico enviado por Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 14, versículo 15: houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porque era pânico enviado por Deus. A nossa igreja pode experimentar aqui em Lisboa um pânico enviado por Satanás. O que é um pânico enviado por Satanás? São perseguições que acontecem, são discípulos que abandonam. Infelizmente, tem pessoas que abandonam a vida de um discípulo e caem da fé. Tudo isso, ainda mais líderes que abandonam, e isso afeta muito a igreja, isso são pânicos causados por Satanás. Mas sabia que existe pânico causado por Deus? Amém. De acordo com a Bíblia. O pânico primeiro causado por Satanás é quando nós sentimos medo. Quando nós sentimos intimidados a fazer alguma coisa. Nós entramos em pânico e pensamos, meu Deus, o Romeu chegou atrasado. Ele não chegou atrasado, ok? Mas o Romeu chegou atrasado e ele lidera a equipe de exceção. E agora o que vamos fazer? Isso é talvez um pânico enviado por Satanás. Ou pensamentos como a Europa é secular demais. A Europa não vai aceitar o cristianismo. A Europa, as pessoas só querem seguir a ciência e não. E isso causa medo nos discípulos. Os portugueses, principalmente os brasileiros, infelizmente nós brasileiros às vezes pecamos ao pensar, os portugueses não, eles são muito seculares, eles não acreditam mesmo em Deus.
E nós sentimos medo ao pregar a palavra para as outras pessoas aqui. Mas isso é uma grande mentira. Na verdade, nós brasileiros é que queremos sentir antes de obedecer a Bíblia. E muitas vezes os europeus, eles não se guiam pelos sentimentos como nós brasileiros, né? Que nos guiamos pelos nossos sentimentos. Não, eles querem ser guiados pela razão, pela palavra de Deus. Amém? Um pânico enviado por Satanás é: nossa igreja, ela é muito pequenininha. Muito pequenininha. Deus começou o mundo com 2 pessoas. Prega, irmão. Tudo que você vê aqui foram 2 pessoas que Deus começou. Nada é pequeno demais para Deus. Amém. Ou, nossa, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer agora? Talvez você não ter dinheiro é algo bom. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro é algo bom, porque é algo que eu possa aprender ainda mais com Deus. Amém. Agora, qual que é o pânico enviado por Deus? O pânico enviado por Deus é uma intervenção sobrenatural de Deus, que desestabiliza todos os obstáculos da nossa vida. Por exemplo, essa semana o Rodrigo, que está lá atrás, ele chegou para mim e falou: Lucas, eu quero ir nos autocarros e começar a pregar a palavra nos autocarros, aqui em Portugal, no ônibus, para quem é brasileiro. Rodrigo, vá com Deus, que Deus esteja contigo. E o Rodrigo entrou no autocarro com as pessoas lá, e ele talvez olhou: nossa, será que vale a pena pregar? Será que o condutor vai me expulsar do autocarro? Será que as pessoas vão mandar eu sair? Será? Então ele teve medo, mas ele pregou a palavra mesmo assim. E quando ele pregou a palavra, pessoas atrás começaram a chorar. Uau! Pessoas agradeceram o Rodrigo por pregar e aplaudiram o Rodrigo ao sair do autocarro. Por quê? Porque esse foi um pânico enviado por Deus. Para Deus enviar o seu pânico, você primeiro precisa tomar uma decisão. Deus não envia o pânico sem antes nós tomarmos uma decisão. 2 Timóteo 1, versículo 7. Prega, Lucas. Deus nos deu um espírito de coragem e não de timidez. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos ter um espírito de coragem. Amém. E não de timidez. Me ajuda a lembrar de onde nós viemos. Lembre de onde você veio. Os seus antepassados não são italianos, não são romanos. Os teus antepassados não são portugueses, não são índios, não são africanos. Os teus antepassados são discípulos de Jesus Cristo. Amém. Essa é a nossa família. Quando a gente foi lá em Roma, a gente pôde ver o Coliseu lá. E nos Coliseus era onde pessoas eram jogadas, discípulos de Jesus, eram jogados para serem devorados por leões. Imagina isso. Discípulos de Jesus eram colocados em estacas, em praça pública, em ruas, e tacavam fogo nos discípulos. Então era normal naquela época você andar na rua, você passar, ver uma árvore assim, e ter um discípulo pendurado na árvore, e a árvore pegando fogo. E você ouvia de longe os gritos dos discípulos a sofrer. Isso se você não fosse enviado para um Coliseu e feito... E quando os discípulos eram enviados para o Coliseu, eles iam para o Coliseu de peito erguido e lutavam contra os ursos e contra os leões. Lutavam. Não saíam, eles lutavam e enfrentavam porque era por Deus que eles estavam ali. Esses são os seus antepassados. Amém. Essas são as pessoas com as quais nós nos inspiramos. Não é o seu tataravô, não é o seu avô que veio de Portugal e foi para o Brasil há 500 anos atrás. Não é isso. Os seus antepassados são os discípulos de Jesus. E eu sei que todos nós vamos conhecê-los quando nós estivermos no céu um dia. Amém, irmão. Amém. Vamos. Agora imagine isso. Ontem nós tivemos um evento incrível que o Antônio e a Isabela lideraram. Os Singles Events. Foram muitos visitantes. Aliás, eu queria levantar o Antônio por ter liderado a igreja na nossa ausência aqui. Fez um incrível trabalho. E imagina isso na época dos discípulos da perseguição. Você ter um evento com comida, trazer pessoas que estão interessadas em ouvir você falar sobre Deus. Imagina isso naquela época.
Naquela época, para eles falarem sobre Deus, eles tinham que, com muito medo, falar, e ao falar eles eram presos. Imagina naquela época, olha, vamos ter alguns hambúrgueres, alguns morangos aqui, num sábado de manhã, vem todo mundo aqui, e vai ter uma palestra sobre finanças. E as pessoas saíram perguntando sobre Deus, e o que eu infelizmente vi muitos discípulos fazerem é não falar com nenhum visitante que estava lá. Ao sair daquele evento, rapidamente, ao invés de estar com... Imagina a oportunidade que Deus deu para a gente poder expressar o nosso amor pelas pessoas. E nós, como discípulos, muitas vezes queremos ser egoístas e pensar apenas na gente. Fala, Lucas. Lembre de onde você veio. Primeiro ponto. Fala, Lucas. A fé é sua única opção. Amém. O que um discípulo do primeiro século pensaria de você hoje? Uau. O que um discípulo do primeiro século pensaria de você ontem, no Singles Events? Fala, Lucas. A fé é sua única opção. Uma fé que não pode ser testada, não pode ser confiável. Uma fé, ela deve ser testada. Agora em 1 Samuel capítulo 14. Vamos ler aqui o capítulo 14, versículo 1. A Bíblia diz: certo dia, olha que incrível, certo dia. Qual era o contexto aqui? Os filisteus estavam destruindo, dissolando o povo de Deus. A Bíblia diz que nem existia ferreiros para fazer instrumentos para o povo de Deus. O povo de Deus nem tinha espada na mão, porque não havia pessoas que faziam espadas e armamentos para o povo de Deus, e os filisteus estavam só esperando o povo de Deus morrer e eles conquistarem ele de novo. Até que certo dia, a Bíblia diz, Jonatas, ele se levanta. Sabe, talvez você esteja a um dia de se tornar radical. Talvez você está há meses e há anos com a mesma coisa, com os mesmos pecados, com os mesmos pensamentos, sem sair de onde você quer sair, e basta apenas um dia para você tomar uma decisão e se levantar e lutar para Deus. Amém? Amém. Certo dia, Jonatas levantou e disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu, do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. E nós vamos ver o porquê Jonatas decide lutar contra os filisteus e não falar isso para o seu pai. Versículo 2. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira, na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estava uns 600 soldados, entre eles Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Sabe, ninguém faz algo grandioso antes que as pessoas percebam que ele está fazendo algo grandioso. Se você quer fazer algo grandioso, comece fazendo em segredo. É isso que Jonatas fez. Jonatas não chegou falando: olha, eu vou derrotar os filisteus, e se você não estiver comigo, você não está com Deus. Não. Jonatas, ele pegou o seu escudeiro e ele foi e fez um plano de derrotar os filisteus em segredo. Depois a Bíblia diz, no versículo 4, em cada lado do desfileiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sené. A palavra Bozés do hebraico vem de escorregadio. A palavra Sené vem de espinhoso. Então Jonatas, ele toma uma decisão boa de lutar contra os filisteus com muita coragem, num penhasco íngreme, em que uma parte se chamava escorregadio e outra parte chamava espinhoso. E ele toma a decisão de fazer isso por Deus. Amém. Quando você decide fazer algo incrível para Deus, sabe o que vai acontecer? Oposição. Pessoas vão querer se opor a você. Eu já conversei com pessoas que falaram: olha,
eu estava em dúvida entre fazer isso ou não, mas aí algo muito bom aconteceu na minha vida e eu vi isso como uma resposta de Deus. E aí eu decidi fazer. Muitas vezes a resposta de Deus é algo ruim que acontece na sua vida. Se algo ruim está acontecendo, aí sim você pensa, nossa, isso vem de Deus, eu preciso fazer isso ainda mais. Pega, Lucas. Era esse o pensamento de Jonatas. Ok, o penhasco está muito íngreme e está muito espinhoso e muito escorregadinho, perfeito. É agora que isso vai dar certo. Vamos, Lucas, vamos lá. A fé é sua única opção. As condições que Deus estabelece é para ajudar as suas convicções crescerem. Deus não vai fazer situações na sua vida para que tudo seja fácil para você seguir. Deus muitas vezes vai permitir dificuldade para que as nossas convicções cresçam e nós possamos amar a Deus ainda mais. Pega, Amém? Lucas. Versículo 6. Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Nada pode impedir o Senhor de salvar. Você conhece aquela pessoa do não sei? Aquele irmão do não sei ou aquela irmã do não sei? Sabe, eu acho que devia ir numa saída incrível com essa irmã. Eu não sei. Sabe, eu acho que precisa trazer um visitante para a igreja, né? Tem um estudo bíblico pessoal, faz alguns anos aí. Eu não sei. Aquele irmão do não sei, né? Nada pode impedir que a vontade de Deus seja feita. Pega, Lucas. Que o Senhor salve. Versículo 7. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, e eu irei contigo. Você tem um escudeiro na sua vida hoje? Quem é o Jonatas e quem é o seu escudeiro hoje na sua vida? Eu vi algumas pessoas apontarem para os outros aí. Quem é o seu escudeiro hoje? Aquela pessoa que você pode contar com ela. Ontem eu estava me sentindo muitos sentimentos ontem. E eu tenho o meu escudeiro aqui, que é o Danilo. Cheguei pro Danilo e falei: Danilo, eu preciso ser aberto com você. Eu fui aberto com o Danilo ontem. E o Danilo falou: ok, o que precisar, pode contar comigo. E aí eu falei: ok, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu discipulado. Me ajude. E o Danilo hoje me ajudou aqui. Quem é o seu escudeiro aqui na igreja hoje? Com quem você pode contar para qualquer coisa? Você pode confessar qualquer coisa. Você pode ter uma ideia louca: olha, eu quero matar aqueles filisteus incircuncisos no penhasco que é super íngreme, espinhoso, escorregadio. Você está comigo? Eu estou contigo. Quem é o teu Jonatas e quem é o teu escudeiro hoje? Muito bom, Lucas. Pega, irmão. Em outras versões, aqui no versículo 7, diz: o meu coração segue o seu coração. Apenas 2 pessoas atacar um destacamento de filisteus bem armados. Você nunca é tão pequeno a ponto de não conseguir causar um impacto. Nada é tão pequeno a ponto de causar... Pergunta isso para um pernilongo, para um mosquito. Nada é tão pequeno a ponto de causar um grande impacto. No Brasil a gente tem aquele sumo Tang, né? Não sei se vocês conhecem o Tang, que é um sumo de pozinho, e você coloca na água e é algo tão pequenininho e vira jarros e jarros de água. Né? Acho que aqui em Portugal deve ter algo parecido. Tem tanto. Tem, né? É um pozinho desse tamanho assim, desse pequenininho, você joga e enche 10 litros de água. Sabe, nada é tão pequeno a ponto de causar um grande impacto. Deus não quer muitos discípulos, Deus quer poucos discípulos concentrados. Assim como um sumo concentrado, Deus quer poucos discípulos concentrados. Isso vai causar um grande impacto. Jesus não chegou com 20 mil pessoas numa multidão. Olha, você tem uma multidão aqui de 5 mil pessoas, todos me seguem, todos serão meus. Não, Jesus pregava: se você não carregar sua cruz, você não pode ser meu discípulo. Se você não se negar, você não pode ser meu discípulo. E apenas 12 pessoas restaram em João capítulo 6.
E foram esses, poucos, mas concentrados, que Jesus mudou o mundo naquela época. Incrível. São apenas 25 discípulos aqui na igreja de Lisboa, que Deus vai usar para mudar a história de Portugal. A Amém. história de um país inteiro. Vamos. Segundo ponto. Advirta os preguiçosos e encoraje os loucos. Uau. Será que você é alguém hoje que tenta eliminar os loucos da sua vida? A Bíblia diz, não, advertir os preguiçosos. É o que a Bíblia diz. Mas encorajar os loucos. Quando o Rodrigo chegou para mim e falou, eu quero pregar no autocarro. Ok, Rodrigo. Vai lá, você consegue. Quando o Antônio chegou para mim, Lucas, eu quero fazer um singles events. Eu quero trazer pessoas e fazer um workshop de finanças no parque. Será que tem como a gente ter alguma ajuda financeira? Falei, Antônio, vai lá, você consegue, não vai ter nenhuma ajuda financeira, mas você consegue. E o Antônio raised 100 euros para fazer aquilo. Uau. Incrível. Por quê? Quando tem uma pessoa louca na igreja, você encoraja essa pessoa, você... você tá muito louco. Eu acho que você tá radical demais. Eu amo... Uma das pessoas mais loucas nessa igreja é a Raquel. É a Raquel. A Raquel é uma máquina de evangelismo. A Raquel não para. E o que a gente tem que fazer com a Raquel? Encorajar a Raquel. Amém. Encorajar a Raquel. Você Sim. encoraja os loucos da igreja. Ou a Lara, que chegou e falou, olha, eu não tenho muito dinheiro para ir para a conferência, mas sabe, eu vou vender brigadeiro na rua. Amém. E eu vou fazer umas rifas também, e eu vou enviar para as Vamos, pessoas. E eu Lara. vou fazer isso acontecer. Vamos, Lara. E nós precisamos encorajar a Lara. Sim, vamos lá. É isso, encorajar os loucos. E é isso o que ele fez com Jonatas. Jonatas teve uma ideia absurda e o seu escudeiro o encorajou. Não ataque aquilo que a fé celebra. Muito bom. Não seja um destruidor de sonhos. Não coloque uma coleira ou uma trela em um discípulo radical. Que talvez ele possa não ter muita sabedoria. Talvez ele possa cometer alguns erros. Mas se ele está radical, não coloque trela em um discípulo radical. Não discipule o fogo para fora de pessoas que estão incendiadas por Deus. Amém. Pega, irmão. Eu acredito, irmãos, que independente de quantas pessoas a igreja tiver, ou quanto dinheiro a igreja tiver, no final do ano que vem, Porto será implantado. Pega, irmão. Eu tenho fé. Você tem fé nisso? Sim. Vamos ter o nosso grupo lá no Porto para trazer esperança para as pessoas que estão lá. Amém. Não importa, com ou sem o Antônio, com ou sem dinheiro, com ou sem... Vai acontecer porque Deus não precisa da gente, Deus escolhe a gente para fazer as coisas acontecerem. Terceiro ponto. Pega. Existem vitórias que você nunca alcançará se você quiser proteger a sua dignidade. Existem vitórias que você nunca vai alcançar se você quiser proteger a sua dignidade. Eu lembro, uma das primeiras vezes que eu vim para a igreja, Novo Movimento, eu lembro que foi o Student Social, lá em São Paulo. E a primeira vez que eu vim, estava todo mundo animado, cantando e sorrindo, e eu era um pouco cool, mais cool que as outras pessoas. E eu queria dar nonchalant, eu olhava para as pessoas assim e pensava, essas pessoas aí. E eu não cantava, eu me recusava a estralar os dedos, eu ficava assim. Por quê? Porque eu não queria perder a minha dignidade. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e me respeitassem. Tem algumas vitórias que só vai conseguir quando você largar a mão de você mesmo. Largar a mão de pensar o que as pessoas estão pensando de você. Eu, como ateu, antes, nunca imaginaria que estaria num parque em Portugal pregando a palavra de Deus. Porque, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim, as pessoas que estão andando aqui? Mas tem vitórias que só vão acontecer quando você largar mão da sua dignidade. Deus não quer uma vitória elegante, Deus quer uma vitória urgente. Versículo 8 diz, Jonatas disse, venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixemos que nos avistem. Qual que era o melhor plano aqui? O melhor plano para ele conquistar os filisteus era se esconder e atacar de surpresa.
O que Jonatas faz? Vamos ficar bem no meio aqui e deixe que eles nos vejam mesmo. Nesse penhasco íngreme com espinhos e escorregadio. Muito coragem. Versículo 9. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas, se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Ou seja, Jonatas era louco. Ele fala, olha, se eles falarem pra gente que eles vão até nós, o que nós vamos fazer? A gente vai ficar aqui mesmo, a gente não vai querer lutar. Agora, se eles falarem o mais difícil, que é venham até nós, aí eu sei que o Senhor está conosco. Ou seja, se for o mais difícil acontecer, aí eu sei que o Senhor está conosco. Pega, irmão. Esse era Jonatas. E agora eu entendo porque ele não falou isso pra ninguém. Porque talvez tenha muitas pessoas críticas Yeah. Sim. que falariam, isso não vai acontecer. Não. Sabe, a igreja de Lisboa não era para ter acontecido. Não. Não era. O plano para 2025 era a implantação das igrejas de Curaçao e de Barcelona. Fomos enviados no final de 2024 e fomos implantados em 2025. O plano era só enviar para Curaçao e Barcelona. E do nada, Deus disse, ok, vamos enviar para Portugal, mesmo que não esteja nos planos. Mesmo que a equipe missionária seja um bando de pessoas de menos de um ano na fé. Mesmo que não haja dinheiro. Mesmo que Lucas e Ana já... Eu estava fazendo um curso de russo, para aprender russo. Já há um ano. Porque o plano era a gente ir para a Geórgia e depois estar com a igreja em Moscou. E Deus fala, tudo isso que está tudo bem planejado, isso não é o que eu quero. O que eu quero é que a igreja de Lisboa aconteça. Amém. O mais improvável é o que mais dá glórias a Deus. Se tudo for bem planejadinho, se tudo for perfeitinho, a glória vai para quem? Para nós. É claro que deu certo a igreja de Lisboa. Eles estavam planejando já há 2 anos a virem para cá. É claro que deu certo a igreja de Lisboa. Os Hearts já sabiam falar português. É claro que deu... Não! É claro que deu certo a igreja de Lisboa. Não por causa das pessoas. A gente estava super não preparado. Mas porque Deus estava com eles. Amém. Era isso que Jonatas queria. Jonatas não queria uma vitória fácil. Jonatas queria mostrar que Deus estava com ele. Amém. A nossa geração é uma geração que quer vitória fácil. Sim. A nossa geração é uma geração que quer aprender uma língua nova em uma semana. Que quer aprender um instrumento novo em um mês. Que quer aprender qualquer coisa. Essa é a nossa geração. A gente quer coisas rápidas e fáceis. E não lutar por elas. E mostrar para as outras pessoas o quão é difícil, o quão nós não conseguiríamos se não fosse Deus. Yeah. Esse é o coração de um discípulo de Jesus. E é claro que o nome Jonatas, do hebraico, significa o Senhor me deu. Não foi Jonatas que conquistou os filisteus, foi Deus. Foi o Senhor que deu a vitória para Jonatas. Mas para isso acontecer, Jonatas precisou perder a sua dignidade. Imagina isso. Num penhasco, para você subir, você tinha, ele e seu escudeiro tinha armas. Então, Jonatas deu as suas armas para o seu escudeiro. E Jonatas engateava de 4, como se fosse um cachorro, subindo o penhasco íngreme. De 4 ali. Isso é algo nem um pouco digno de estar. Tudo escorregadio, ou seja, tinha lama, com a poeira batendo no olho dele, e ele olhando para os filisteus caçoando, vem aqui, vem aqui. Ele olhando para os filisteus e de 4, e o seu escudeiro, era super difícil, mas ele perdeu a sua dignidade para conquistar uma vitória maior. Amém. Para ter a vitória, talvez você vai ter que perder a sua dignidade. Perder quem você é, para que Deus seja mostrado através da sua vida. Quarto ponto. Prega, Lucas. O efeito cascata do primeiro ataque. Versículo 14 diz: naquele primeiro ataque, no primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Aqui nós vemos o poder do primeiro ataque. O primeiro ataque.
eles mataram 20 homens. Tudo começa com o primeiro ataque. Versículo 15. Então, caiu pânico sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até nas tropas de ataque. O chão tremeu, e houve um pânico enviado por Deus. Amém. Jonatas faz o primeiro ataque e mata 20 pessoas. O destacamento filisteu entra em pânico porque Deus enviou o seu pânico. E depois nós sabemos que eles fogem e aí entra Saul e eles matam os filisteus. Tudo por causa de um primeiro ataque. A primeira pessoa que você compartilha a fé no seu dia, esse é o seu primeiro ataque. E logo depois acontece um pânico causado por Deus. Os primeiros 20 estudos bíblicos da igreja aqui de Lisboa, os primeiros 20 estudos bíblicos que nós tivemos, ninguém se tornou discípulo da igreja de Lisboa. Esse foi o nosso primeiro ataque. Até que Deus olhou pra gente e pensou, nossa, eu vou enviar o meu pânico até aí. Amém. E aí, claro que muitas pessoas foram batizadas, não? E continuam sendo batizadas. Por quê? Porque é Deus enviando o seu pânico. O que você precisa fazer apenas é dar o primeiro ataque. Se tem algo que você quer mudar, se tem alguma coisa que te faz pensar, nossa, eu preciso mudar isso ainda hoje. Eu não posso continuar como discípulo assim. Dê o primeiro ataque e Deus enviará o seu pânico. Amém? Amém. Versículo 16 para terminar. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando. Depois que eles viram se dispersando, correndo em todas as direções, então Saul disse aos seus soldados, contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías, traga a arca de Deus. Naquele tempo ele estava com Israelitas. Então, agora sim aparece Saul. Agora sim aparece Saul. Saul só aparece depois da coragem de Jonatas. E isso é normal. Muitos covardes só vão aparecer depois das primeiras vitórias que você conquistar com Deus. É isso que vai acontecer. Nossa, a igreja só tem 11 discípulos. É como a gente começou. A igreja agora tem 15. A igreja agora tem 20 discípulos aqui em Lisboa. Nossa, a igreja já tem 3 raps de irmãos. Nossa, a igreja agora está com 25 discípulos. Nossa, está tendo namoros na igreja. Daqui a pouco vai ter casamentos na igreja. Nossa, a igreja já está com 40 discípulos. Nossa, agora eles estão fazendo uma festa num barco. Porque eu lembro disso. Quando a gente tiver 40 discípulos, vamos ter uma festa no barco. Eu lembro. Nossa, agora a missão no Porto está sendo enviada. Não, agora é o meu momento de aparecer. Eu vou aparecer, eu estou com a igreja. Eu estou com você, Lucas. Foi o que Saul fez. Não, agora... Nossa, agora que a minha irmã, a minha prima, meu irmão se tornou discípulo. Nossa, agora sim eu estou contigo. E não há problema isso. Não há problema. Mas para isso acontecer, você precisa tomar o primeiro passo. Amém. No seu relacionamento com Deus. Amém? Amém. E último ponto para terminar. Deus não entrará na batalha antes de você. Às vezes a gente quer que Deus entre na batalha antes da gente. Nossa, quando eu vir uma nuvem escrito Deus e o raio de sol entrar no meu coração, aí sim eu vou começar a buscar Deus e mudar a minha vida. A gente espera Deus fazer a gente sentir para entrar na batalha, não é? Não, Deus não vai entrar antes de você. Deus quer que você tome o primeiro passo. O primeiro passo de fé, no versículo 23, para terminar, diz: Ok, Lucas. assim o Senhor concedeu a vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Você percebeu isso aqui? O mesmo que eu aqui nesse versículo? Não foi Jonatas que concedeu a vitória para o povo de Israel. Foi Deus. Amém. Deus concedeu a vitória para o povo de Israel. Sabe, não procure por aplausos. Não faça coisas para que depois o seu nome seja glorificado, não.
é tudo para a honra e para a glória de Deus. Eu sempre falo isso. Meu sonho é um dia chegar aqui, daqui talvez 2, 3 anos, a igreja está num local incrível, com 200 discípulos, eu sentar lá na última cadeira, vir um português pregando lá, e o discípulo que acabou de ser batizado há 2 meses chegar para mim e falar: Lucas, ou melhor, irmão, quem é você? Eu não te conheço. Mas você faz parte da igreja? Ah, incrível, eu também faço parte dessa igreja. Amém. E ver Deus sendo glorificado. Amém. Não as igrejas evangélicas, o apóstolo Paulo, o apóstolo Antônio vai pregar, agora eu vou para a igreja, porque o apóstolo Antônio vai pregar. E pessoas vão por pessoas, por pastores, e não por Deus. Nós vamos para a igreja por Deus. Amém? Esse é meu sonho, irmãos, e não espere um compromisso maior para começar a agir ainda hoje. Se você quiser que Deus cause um grande pânico, não fique amargurado com aqueles que estão escondidos ainda. Talvez tenha algumas pessoas que estão escondidas na igreja. Talvez tenha. Mas não fique amargurado com as pessoas. Tome o primeiro passo. Faça o primeiro ataque. Deus vai enviar o seu pânico. E aí todos nós vamos estar juntos e um dia chegar nos céus com Deus. E para Deus já todos